Bom dia, a paz do Senhor Jesus para vocês, ouvintes da Palavra de Deus. Vamos começar mais uma gravação. Em nome do Senhor Jesus, hoje vai dar certo, né? Que ontem nós não conseguimos gravar, mas eu fiz uns ajustes no celular. Em nome de Jesus vai dar certo. Agora vamos descansar na presença de Deus. Esse momento que você vai ler, que você vai ouvir esse estudo. Eu te convido a estar espiritualmente nos pés da cruz do Senhor Jesus. Você deixa tudo, descansa no Senhor agora. Vamos aprender do Senhor. Agora a gente vai ver que agora tudo que o Senhor Jesus passou para que nós pudéssemos hoje estar lendo essa palavra. E a gente conhece o poder dele. Ele venceu o poder da morte. Amém? Então agora nós vamos estar orando e vamos apresentar ao Senhor o nosso estudo de hoje, o capítulo 20 de João. Vamos convidar o Espírito Santo para que esteja conosco nesse momento. Nosso Deus, o Senhor Jesus. E aonde esse vídeo chegar, aonde a minha voz chegar, que a paz do Senhor Jesus possa tocar seu coração, a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, amém? Então vamos orar, Papai do céu, nesse momento nós entramos na tua presença. Muito obrigada, Senhor, por esse momento maravilhoso de estarmos juntos contigo, Papai, falando contigo, te conhecendo. Oh Senhor, eu quero apresentar cada pessoa que está ouvindo a minha voz agora, que não seja a minha voz, mas seja a sua, ensinando a eles, Papai, falando conosco, que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de trabalhar no nosso coração, de escrever essa palavra nas tábuas de carne do nosso coração. Papai do céu, eu oro para que cada ouvido, Senhor, possa sentir a Tua presença. Cada pessoa que escutar esse som possa sentir, Senhor, a Tua paz, o Teu descanso, o Teu poder sobre ele. Eu te convido, Pai, Filho e Espírito Santo. Toma o Teu lugar agora, nesse estudo, do nosso lado, que nós possamos Te conhecer cada dia mais. Revela para nós os Teus mistérios, Senhor, revela. Revela Teus mistérios para que nós possamos Te conhecer, estar contigo, viver para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu também Te peço que o Senhor visite a Débora e a Sofia lá em Campinas, naquele hospital. Senhor, eu não posso estar lá, mas o Senhor pode. Visita ela, Papai. Derrama unção de cura na vida da Sofia, fortalece ela. Injeta, Senhor, as vitaminas celestiais naquele corpinho dela, Senhor. Fortalece a Débora, segura nas mãos dela, que a Tua presença esteja com ela. Pai, hoje de manhã, quando eu orei, eu Te pedi para o Senhor colocar os anjos, mas eu lembrei de Moisés. Quando Moisés falou, Senhor, nós queremos a Tua presença. Se a Tua presença não for conosco, nós não iremos. Então, Senhor, que a Tua presença esteja com ela. Em nome de Jesus, trabalhando na vida daqueles médicos, daqueles enfermeiros. Alcança ela neste momento, Senhor, em nome de Jesus. E eu convido vocês que estão ouvindo essa oração a estar orando pela vida da Sofia. Amém? Que Deus nos abençoe agora, em nome de Jesus, na leitura da palavra. Vamos ler juntos, com a ajuda de Deus e direção do Teu Santo Espírito, capítulo 20 do Evangelho de João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. Disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro
e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Antes corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? E ela lhes respondeu: Porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhes: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando os discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhes disse essas coisas. Lhe dissera essas coisas. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou a mão e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem ao Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre ele e diz-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiveres, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram-lhe então e os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão, ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste e crestes? Bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo,
o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida, em nome de Jesus. Amém? Então agora nós vamos estudar essa palavra do Senhor, né? Aí, no versículo, vamos começar o nosso estudo, amém? No versículo 1 e 2 aí, sabe? Quando a Maria, outras mulheres vieram ao sepulcro, né? Juntamente com a Maria Madalena. As outras narrativas nos evangelhos fornecem os nomes das mulheres. Agora João não fala sobre os nomes, certo? E lá no versículo 6 e 7, as faixas de linho, gente, isso aí, essas faixas de linho, é uma coisa muito séria, porque tem um costume no meio disso aí. Vocês querem escutar? Eu vou ler aqui para vocês sobre isso, o estudo. As faixas de linho foram deixadas como se o corpo de Jesus simplesmente, sabe, tivesse esvaziado. Aí ficou aquelas faixas de linho lá, né? O tecido que cobria a cabeça de Jesus ainda estava enrolado na forma de uma cabeça, sabe? O jeito que eles enrolavam a cabeça. E na distância correta das faixas que envolveram seu corpo, um ladrão de sepultura não podia ter tirado o corpo de Jesus e deixado os tecidos tão bem organizados, como se ainda estivesse envolvendo o corpo. Vamos supor que uma pessoa roubou o corpo. Aí a pessoa tira o corpo e as faixas caem lá assim, no jeitinho que está enrolado. Vocês estão entendendo? Se vocês não estiverem entendendo, eu quero que depois vocês podem me fazer pergunta. Deixa escrito aí embaixo o comentário. Tá certo? E aí, ó, no versículo 9, como, sabe? Como prova adicional que os discípulos não inventaram essa história, vemos que Pedro e João ficaram surpresos com o fato de que Jesus não estivesse lá. Então tem muitas pessoas que falam que foi os discípulos que inventou essa história que Jesus ressuscitou. Então eu quero falar para vocês que a narração de João aqui, quando ele escreveu, eles ficaram assustados quando eles viram que o corpo de Jesus não estava lá, sabe? E quando João viu as faixas de linho com a aparência de que um casulo vazio, sabe? E viram que Jesus ressuscitou, aí eles acreditaram. Foi a hora que eles creram, nesse momento que eles creram que Jesus tinha ressuscitado. Então, eles lembrou, na mesma hora eles já começaram a lembrar que Jesus disse que ele morreria, mas também que ele ressuscitaria, certo? E aí a gente continua vendo, e aí no versículo 14 e 16, a princípio, Maria não reconheceu Jesus. Ela não reconheceu ele. A sua tristeza deixou ela cega. Então ela não estava conseguindo ver, porque ela não esperava ver ele. Ela não esperava de maneira alguma. Então ele disse o nome dela. Imediatamente ela reconheceu. Por quê? Porque o Senhor conhece o nosso nome. Ele nos chama pelo nome. Quando o Senhor nos conhece, sabe? Quando o inimigo quer sujar a nossa vida, quer acabar com a nossa vida, a primeira coisa que ele faz é sujar o nosso nome. Você presta atenção para você ver. E vocês que estão me ouvindo, sabe? Uma pessoa quando começa a usar droga, tudo, ele perde o nome, eles arrumam um apelido para ele. Todo mundo arruma um apelido. Não deixa te chamar por apelido. Você tem um nome. O Senhor, nosso Deus, te conhece pelo seu nome. Amém? Só Ele pode mudar o seu nome. Então, quando ele fala assim, ele chamou a Maria pelo nome. Maria. Quando ele falou Maria, ela sentiu a presença dele. Então, que você possa sentir a presença do Senhor te chamando nesse momento. Ela não conseguia vê-lo por causa daquela tristeza que ela estava sentindo. Ela não conseguiu enxergar ela. Mas quando ela reconheceu, o coração dela encheu de alegria. E ela viu, sabe, o Senhor dizendo o nome dela. Ela sentiu aquela presença. E hoje o Senhor está dizendo o teu nome, sabe? Seja qual for o seu nome que está ouvindo, que está assistindo esse vídeo, o Senhor está te chamando pelo nome. Crê que o Senhor venceu a morte e Ele pode vencer qualquer problema na sua vida.
Maria não queria perder Jesus outra vez. Ela ainda não tinha entendido a ressurreição. Por quê? Porque Pedro e João viram que ele tinha ressuscitado, que ele viram aquele casulo e saíram correndo, sabe? E ela ficou parada lá na estrada, lá na porta do sepulcro. É isso que está narrando aqui. É isso que João narrou. Ela não tinha entendido. E talvez ela pensava que era a segunda vinda dele, prometida lá em 14 de João, 3, Mas Jesus não queria ser detido no sepulcro. Ele queria subir ao céu e falar para o pai dele, o nosso pai, pronto, eu resolvi, eu fiz. Aleluia. O meu propósito que eu vim aqui para fazer, eu fiz, eu te obedeci. E outra coisa, lá no versículo 18, Maria não encontrou Cristo ressuscitado antes de ter encontrado o sepulcro vazio. Ela reagiu com obediência e com alegria. Ela foi contar para os discípulos que ele falou com ela, porque eles viram as faixas lá enroladas, mas ele falou com ela, E às vezes a gente você está cheio de alegria para as boas novas, sabe? Então, conta para os outros. Se você está aprendendo muita coisa com esse estudo, conta para as pessoas, sabe? Manda o vídeo. Eu estou mudando aqui o lugar do telefone um pouquinho. Manda esse vídeo, conta para as pessoas que você está conhecendo Jesus, que Jesus está mudando a sua vida. Vamos espalhar o evangelho, Aí vamos continuar aqui na leitura, Aqui, peraí, só um minutinho. Aqui, achei. Então, e aí, sabe, no versículo 20 e 21, quando está escrito que ele fala que mostrou-lhe as mãos do lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Ele se colocou no meio da sala e falou, Pai, seja em vós. Aí eles olharam para ele fez assim, e mostrou o lado. E ele não nem palavras, eles viram ele, ficaram com alegria, como está escrito aqui, E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos, é como se ele quisesse mostrar, eu ressuscitei, agora eu voltei, certo? Nosso Deus, eu sentindo a presença de Deus, aleluia. Então, novamente, Jesus se identificou com seu Pai. Ele disse aos seus discípulos que era a autoridade pela qual ele fazia a obra dele, não foi? Então, ele transferiu a eles a tarefa. Ele falou, enquanto eu estava aqui, eu vim, agora vocês vão. Então, ele disse outra vez, ele vos envio a vós, Havendo disso isso, soprou sobre eles o Espírito Santo. Agora é vocês que vão anunciar a minha palavra. E nessa manhã o Senhor fala para nós, agora somos nós que vamos anunciar a palavra do Senhor Jesus. E para fazer isso, a gente precisa conhecer Ele. E como que a gente vai conhecer Ele se nós não estudarmos a palavra dEle? Então é isso que nós estamos fazendo aqui. O Senhor quer, sabe? Ele quer que a gente saia falando da palavra dele, anunciando. E lá no versículo 22, quando ele soprou o Espírito, isso pode ter sido um enchimento especial do Espírito Santo. Porque depois, lá em Pentecostes, vai acontecer novamente. Então vamos ver aqui o que os estudiosos falam, Os estudiosos falam assim, que um preâmbulo, do que todos os crentes sentiram a partir de Pentecoste, lá em Atos 2. E para sempre depois desse evento. Para fazer a obra de Deus, a gente precisa da orientação e do poder do Espírito Santo. A gente deve evitar a tendência de tentar fazer a obra com as nossas próprias forças. Sabe, gente, quando a gente vai ler a palavra de Deus, sempre que eu vou ler, que eu vou estudar aqui com vocês ou sozinha, a gente precisa convidar o Espírito Santo para nos dar direção. E quando a gente vai ministrar a palavra, quando a gente vai anunciar a palavra para alguém, se você não tiver jeito de ficar sozinho, de orar e falar em voz alta, clama o Senhor, fala, Espírito Santo, toma minha boca agora, coloca palavras de vida eterna na minha boca, me unge com teu poder para que eu possa anunciar a tua palavra. Você vai mudar a maneira de ver, de falar. Amém? A vida no sopro de Deus. E hoje o Senhor quer soprar vida sobre a sua vida. Aleluia, sobre a minha vida.
Sabe, quando o homem foi criado lá no Éden, quando o Senhor formou o homem do pó da terra, logo depois ele soprou vida no homem. Então a vida que tem aqui dentro, esse fôlego de vida foi dado para nós por ele. Sabe por que que as pessoas faz tudo errado? Às vezes a pessoa está no pecado e depois tem hora que ela fala assim, eu estou sentindo um vazio dentro de mim. Sabe esse vazio? Só a presença de Deus que preenche. Esse vazio foi dado quando o Senhor soprou a vida sobre nós. E você pode tentar dinheiro, riqueza, bebida, droga, pode tentar tudo para buscar alegria, mas a hora que passa a onda, você vai sentir um vazio, você vai sentir uma tristeza, um arrependimento. Sabe por quê? Esse vazio é o lugar onde habita a presença, o Espírito de Deus. Então, é isso que eu te falo nesse momento. Nós precisamos estar cheio de vida. O primeiro sopro que nós recebemos veio do Senhor. E se nós quisermos agora viver, nós precisamos do sopro de Cristo. E o primeiro sopro que recebemos foi o sopro de Deus que nos criou lá no Jardim do Éden, quando o Senhor Deus falou por Filho e por Espírito Santo: façamos ele a nossa imagem e semelhança. Amém? Agora aqui eles receberam o sopro do Senhor Jesus. Amém? Então foi um sopro diferente, né? Porque agora ele distribuía a vida espiritual eterna. Agora eu sopro vida eterna sobre vocês. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nenhuma pessoa que recebe o Senhor, que conhece o Senhor, consegue servir o mundo de novo. Se você tem um encontro com Deus, se você conheceu o Senhor, sabe? Você não volta para trás, não volta. Então, aí no versículo 23, aqueles a quem perdoar os pecados. Olha para vocês verem agora. Jesus estava dando aos discípulos uma missão capacitada e guiada pelo Espírito Santo. A missão de pregar a boa nova a respeito de Jesus para que os pecados dos seres humanos pudessem ser perdoados. Os discípulos não tinham o poder de perdoar pecados, somente Deus pode perdoar pecado. Mas Jesus lhes deu o privilégio de contar a novos crentes que seus pecados foram perdoados porque eles aceitaram a mensagem de Jesus. Então, se você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e você começa a obedecê-lo, aí o Senhor pega a borracha do sangue dele e passa sobre você. E você começa a viver uma nova vida. Você começa a viver em novidade de vida. Amém? E lá no versículo 24 até o versículo 29, quando Tomé fala, né, que se ele não colocar o dedinho dele lá, ele não acredita, né? Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já desejou poder ver Jesus e tocar? Eu desejo, gente, eu tenho uma vontade louca de abraçar o Senhor, de olhar nos olhos dele, sabe? Aleluia. Então, às vezes, você quer sentar com ele, conversar com ele, ver ele. Aleluia. Tomé queria essa presença física de Jesus. Ele não queria aquela presença espiritual. Mas o plano de Deus é mais sábio. Ele não se limita a um corpo físico. Ele quer estar com você todos os momentos. Sabe essa presença que eu estou falando aqui com vocês e segurando para não chorar? É porque o Senhor Jesus está aqui comigo nesse momento e está com você aí, falando que às vezes a gente quer sentar com o Senhor e Ele está sentado aqui, aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo do outro lado, e o Papai do Céu juntos, aleluia. Sabe, tem acontecido muitos ataques sobre mim, sobre esse projeto que eu estou fazendo de ensinar a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus está comigo e com você. E você vai passar para frente esse vídeo. E nós vamos conhecer o Senhor juntos, sabe? O Deus que criou o céu e a terra, o Senhor Jesus, aleluia. Aquele que estava com os discípulos aqui, que João está narrando, que estava com eles lá, ele está aqui agora, acessível a nós.
e nós podemos repartir ele com outras pessoas, nós podemos levar ele para outras pessoas, repartir não, dar ele para outras pessoas, porque o amor do Senhor é um amor tão interessante, que ele é do tipo que aumenta quando a gente divide. Quando eu dou o amor do Senhor, o meu amor aumenta no meu coração. Lá no versículo 25 e 26, Jesus não repreendeu Tomé pelas dúvidas dele. Apesar do seu ceticismo, Tomé ainda era leal aos crentes e ao próprio Jesus. Algumas pessoas precisam duvidar antes de crer, sabe? Se a dúvida te levar a fazer pergunta, as perguntas te levam a respostas. E as respostas são aceitas quando a pessoa só está numa dúvida, uma confusão. Então, a dúvida fez um bom trabalho. Quando aí a prova vem, está entendendo? E quando a dúvida converte em obstinação, a obstinação se torna um modo de vida soberbo. Então não duvida demais também não. Não começa a achar, querer entender demais o Senhor, não. Deixe o Espírito Santo ser manso, como uma brisa mansa na sua vida. Deixe que a sua dúvida oportuna não destrua a sua fé, mas que você possa ter fé no Senhor e buscar as respostas. E lá no versículo 29, né? O Senhor, algumas pessoas pensam que creriam em Jesus se pudessem ver um sinal ou um milagre. Lembra que as pessoas falam, faz um milagre, faz um sinal. Mas Jesus diz que somos bem-aventurados, porque a gente não viu a Ele. Aleluia, a gente crê nele. Bem-aventurado é feliz. Nós somos felizes porque nós cremos no Jesus vivo, que ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. Então, porque lá em Hebreus fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A gente não vê Jesus, mas a gente sente. Eu não vejo, por exemplo, muitas coisas a gente não vê o vento, mas a gente sente. Está entendendo? Por isso que o Espírito Santo é comparado como o vento. Mas a gente vê o que ele faz. Então, e lá no versículo 30 e 31, vai entender mais plenamente a vida e a missão do Senhor Jesus, sabe? Tudo o que precisamos fazer é estudar os evangelhos. João nos diz que o seu evangelho dá vida de Jesus na terra, mas as boas novas incluem tudo o que precisamos saber para crer que Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, por cujo intermédio recebemos a vida eterna. Vamos estudar, vamos conhecer o Senhor. Deixa o Senhor entrar no seu coração. Ele vive, ele venceu a morte, ele venceu tudo. E não importa qual dificuldade você esteja passando, ele venceu a morte. Amém? Então, mesmo que esteja morto, Senhor, você viverá se você crer no Senhor Jesus. E eu te agradeço por esse momento de estar comigo. Amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar junto novamente, estudando o último capítulo de João. Aí nós vamos começar a estudar o livro de Atos. Amém? Eu oro para que o Senhor te abençoe, que abençoe a tua casa, a tua família, o fruto das tuas mãos, onde você colocar as suas mãos, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus. Desejo você uma ótima tarde, que o Senhor te abençoe poderosamente. Fica com Deus. Amém? A paz esteja com vocês.